da palavra, a qual fala a respeito do nosso corpo, que muitas vezes nós não conseguimos controlar o nosso corpo, porque tropeçamos em pedra. Jesus estava juntamente com seus discípulos em um lugar onde eles escolhiam espiga para comer. De repente, eles disseram para Jesus: os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Ele disse para aqueles homens, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca é para dar força ao corpo, mas sim o que sai da boca, esse contamina o homem, porque sai da alma, que do seu sentimento que vem do teu coração. O coração é depósito de emoção, a qual a língua, a boca pronuncia. E muitas vezes nós tropeçamos nas nossas palavras. E Jesus disse: o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, porque serve para alimento para o corpo. Mas o que contamina o homem é a sua boca, a sua língua. E disse: nós colocamos um freio na boca dos cavalos para que nós obedeçamos. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veio também um grande navio que o vento joga para um lado e para outro, e agora com um pequeno leme. Será? Mudará a direção, porque existe um que está governando o leme. E ele, sendo tão grande, é governado pelo pequeno leme, que dá a sua direção. O vento vem para tirar ele da posição ou jogar para fora, mas com um pequeno leme se governa um navio tão grande. Também nós, tem um membro em nós que é pequeno, que está em nós. Assim também a língua, que é um membro do corpo, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande box um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, de maldade, de prostituição, de pecados. A Bíblia diz bem claro: se nós se cuidamos ser religioso e não frear a nossa língua, a nossa boca, em vão são a sua religião. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua,
antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da concupiscência do mundo. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, verso 23, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muitas vezes nós, com nossa alma abatida, nós tristes, o salmista diz: por que te abate minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E nós temos que tomar cuidado com a alma, com o nosso sentimento, porque quando nós sentimos, a nossa boca pronuncia palavra. E muitas vezes nós pronunciamos palavras e tropeçamos em palavras. É o pequeno membro que tem em nós. Assim também a língua é um pequeno membro. Gloria, se alegra, mas no mesmo tempo nós maldiçoamos aquele que talvez está do nosso lado. Muitas vezes não amamos um ao outro. E disse: vem de tão grande voz um pequeno fogo acendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. O iníquo, o nosso inimigo, a qual ele tinha todo o direito no céu, é o primeiro pecado cometido, foi no céu. Por que foi no céu? Porque Lúcifer pensou em edificar um trono para ele, maior do que Deus, acima do que Deus. E Deus então expulsou para o segundo céu, da qual nós temos esse céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Ele estava no terceiro céu, juntamente com Deus. Era o maestro do coral de Deus, mas ele pensando que estava acima de Deus. Deus, olhando para ele, viu a sua intenção, expulsou. E hoje a nossa luta não é contra esse mundo que vivemos, não é contra um outro, é contra a potestade dos ares no lugar celestial. E foi criado para ele o inferno, que é a segunda morte. E ele quer levar muitos com ele para o inferno. E ele usa muito a língua do homem. O homem tropeça muito. A mesma língua que confessa a Deus, muitas vezes nós odiamos aquele que nos tanto está perto. A Bíblia diz bem claro que nós confessamos a Deus, falamos que amamos a Deus, mas se nós odiarmos nossos irmãos, somos mentirosos. Como você pode odiar o seu irmão
o seu vizinho, o seu colega que está vendo, não quer amar a ele e diz que ama a Deus. Você está vendo o seu amigo e não quer amar e diz que ama a Deus, que nós não podemos ver. Com estes olhos aqui, nós não podemos ver. Só existe um meio de ver Deus. É procurar conhecer a Ele, para que naquele dia que nós partirmos dessa terra, podemos ver a Ele como Ele é. A Bíblia diz bem claro que Ele preparou um lugar para que nós possamos encontrar a Ele, a qual Jesus, que de lá veio, morreu e voltou para a sua glória. É o único que está no céu, que teve aqui na terra e está no céu, é aquele que de lá veio e voltou. Todos aqueles que já passaram pela morte física, já até apodreceu no cemitério, a sua alma e o teu espírito se encontra reservado no seio de Abraão. Sim, aqueles que realmente estão fiel. Mas o infiel disse que está num lugar de tormento. E no último dia vão ressuscitar. A Bíblia diz bem claro que estamos esperando a qualquer momento um evento acontecer. Que a Bíblia diz que aqueles mortos que morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estamos ainda vivos em cima da terra, seremos transformados e arrebatados, tirando a força para o reino de Deus. Mas é necessário que temos cuidado com nossa língua, porque ela governa o nosso corpo. Disse assim, a palavra de Deus é um membro que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflamadas pelas obras do inferno. Aquele que pratica iniquidade, aquele que pratica o pecado, este está inflamado para o inferno, a qual está preparado para o diabo e teus anjos. Você precisa conhecer Deus para que a sua língua confesse Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual Ele tem enviado. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves e todos os répteis, como os animais do mar, sim, foi dada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode tomar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonhas, mortal. O homem só caminha para a morte. Disse, com ela bendize a Deus e Pai, e com ela maldiçoa
os homens, feito à semelhança de Deus. A mesma boca que confessa o nome de Deus é a mesma que confessa a maldade do homem. E disse assim: é uma mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, meus amigos desta praça, não convém que isto te faça assim. Porventura, deita-se alguma fonte de água de um mesmo manancial, água doce e água salgada? Não podemos estar divididos. Precisamos de ter a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, para que nós possamos viver bem aqui na terra, juntamente com todos nós, juntos, mas também precisamos ter paz, para que nós possamos conduzir a vida eterna. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira fígado? A figueira não produz azeitona. E a videira não fígado. Cada uma tem seu fruto conforme ela é. O homem ou é mau ou é bom. Todos nós pecamos, todos somos maus, mas porém existe o escape, que é Cristo, a qual deu para mim e para você o direito de confessar o seu nome e pedir perdão dos nossos pecados e conduzir-nos à vida eterna e fugir da aparência do mal. Assim, tropeçamos porque uma fonte não pode dar águas salgadas e água doce. Se você é um desses que está cocheando entre dois pensamentos, sabe que aquele que está em cima do muro já está perdido. Porque existia dois povos. Um chamava para que ele pudesse alcançar a vida eterna. E outro, do outro lado, não estava nem preocupado. E houve uma pergunta: por que você não chama também para o seu lado? Ele disse: aquele que está em cima do muro pertence o mal. Por causa disso que a Bíblia diz bem claro: examinai as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna. Disse Jesus: porque são elas que testificam de mim. A Bíblia diz que Jesus nos comprou. Não foi com dinheiro, porque o dinheiro do mundo inteiro não pode comprar uma alma sequer. Há pouco tempo, na pandemia, um milionário faltou oxigênio. Ele tinha tanto dinheiro. A filha dele disse assim: meu pai tem muito dinheiro, mas não consegue comprar o ar para ele respirar, para ele ter vida mais um pouco de tempo. Dinheiro não compra. A Bíblia Sagrada está escrita no capítulo 1, versículo 18 e 19 de 1 Pedro,
dizendo: não foi com ouro e nem com prata que foi transformado a vossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Cristo Jesus, que nos tirou da miséria, do pecado, e temos dentro de nós uma certeza, uma esperança que nunca pode acabar, de voltar para Deus, assim como Ele te deu fogo e vida, um dia Ele volta. Esse Espírito que habita dentro de você. Mas ai daquele que não tiver preparado, ai daquele que está com as mãos vazias, sem esperança, sem certeza, precisando de um socorro. Mas esse socorro está bem pertinho de você. Jesus disse bem claro: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Você não sabe que existe outra vida. A nossa vida não é esta vida. Esta vida aqui é passageira. A vida verdadeira, disse a palavra de Deus, que ela é eterna. O homem não tem direito da eternidade. O único que pode te dar o direito de ser eterno é aceitando Cristo Jesus como um único, suficiente Salvador, procurando conhecer Deus. E muitas vezes nem você mesmo você conhece. Mas nessa tarde, desse dia, é dia aceitável de Jesus. E Ele está aqui para te dar a certeza desta salvação eterna. E que Deus